E chegamos ao episódio 2 da segunda temporada da Casa do Dragão e agora, meus amigos, está declarada a guerra, hein? Os verdes estão sedentos de vingança e vão começar a retaliação contra os pretos. E enquanto o rei Aegon vai cada vez mais se tornando uma alma rancorosa e mesquinha, Otto Hightower começa uma campanha de marketing contra Rhaenyra utilizando nada menos que o cadáver do seu bisneto. Como sempre, essa série segue sendo muito leve e de teor familiar, não é mesmo? E não é só isso não, tá? Talvez esse episódio aqui seja o último antes da matança generalizada que vai se transformar essa segunda temporada e que também vai forçar a série a sair dessa covardia, digamos assim, usando uma palavra um pouco forte, mas vai deixar com que a série pare de passar esse pano para as motivações da Rhaenyra e da Alicent, como se elas fossem grandes vítimas do seu próprio destino, coisa que não são, tá? Elas fazem muito parte ali daquela engrenagem de vingança, de disputa, de luta, enfim, toda a desgraceira que vai acontecer, então a série vai ter que se assumir e sair de cima do muro em algum momento. Inclusive, tá? Algumas mudanças ali em relação ao livro original O Fogo e Sangue e a série que nós já comentamos aqui, estão rendendo comentários como esses aí que eu estou mostrando. Isso é só um exemplo porque a HBO, de maneira muito eficaz, está manipulando a empatia do público em cima de todo o marketing dessa temporada, que é a rivalidade entre pretos e verdes. E para isso eles estão ali colocando algumas coisas malandramente. Eu sei que vocês estão fazendo, HBO, eu tô vendo o que vocês estão fazendo e tá funcionando, então parabéns, tá? Porque tem muita gente aí que tá caindo nesse papinho, mas aí a gente fala sobre isso mais pra frente. Porque esse episódio serviu basicamente para tratar as consequências do assassinato do pequeno Jaehaerys e como isso muda uma chave na cabeça de Aegon. Agora a guerra está declarada e Rhaenyra precisará agir rápido e usar todas as armas ao seu alcance, porque mesmo com mais dragões, politicamente os pretos ainda estão em desvantagem. E agora sim, agora eu tô vendo o Aegon vingativo, mesquinho que ele é nos livros, porque assim, vamos ser sinceros também, né? Não vamos pegar muito no pé do cara. Ele nunca quis ser rei, ele não é um dos mais inteligentes, ele não tem ele todo o preparo, ele nunca quis ser rei, ele sempre deixou isso claro. Mas a partir do momento que ele assume ter essa persona, assumir esses sentimentos vingativos, a gente sabe que isso para um rei nunca é bom. Ainda mais em Westeros, onde as casas guardam muito rancor, a galera leva certas rivalidades e pendências através de gerações, tem muito ego envolvido, então a gente sabe que para ser rei em Westeros tem que ser muito vaselina, e o Aegon não é vaselina de maneira nenhuma, ele é esse moleque vingativo. A gente viu, inclusive naquela cena onde ele mata executar todos os caçadores de rato, porque se isso vai suprir ali o sentimento dele de vingança. Na verdade a gente vê ali no final ele desesperado ainda, chorando sozinho, que a vingança não leva a nada, mas ele se deixa tomar por aqueles impulsos ali. Agora sim eu tô vendo o personagem mais próximo do que ele é nos livros. Isso é muito legal porque o Aegon que o Tom Glynn faz, ele sempre teve uma pegada meio cômica ali, ele sempre tá dando um risinho de alguma coisa, ele é irônico, ele é sarcástico. Eu não vou chamar ele de alívio cômico de maneira nenhuma, mas ele trazia até uma certa comédia, uma coisa ali meio constrangedora às vezes, né? Alguns comentários que ele fazia, e agora não, a gente vê que ele está transformando o personagem, ele deixou toda aquela alegria meia besta, aquelas piadas de tio do pavê de lado, e tá se transformando realmente num cara sombrio, né? O ator é muito bom, o Tom Glynn tá fazendo essa virada de chave ali, a gente tá vendo o personagem passar por essa transformação. E é legal a gente notar como que em alguns momentos ele ainda pede algum consolo, algum conforto para a mãe. Na hora que eles estão discutindo ali no conselho sobre o que fazer, e o Otto dá a ideia de usar o corpo do filho dele como uma campanha de marketing para denegrir a imagem da Rhaenyra, você vê que ele é contra, né? Como assim, cara? Tu vai usar o cadáver do meu filho ali com a cabeça costurada para mostrar para todo mundo? E como assim, né? E aí todo mundo é contra ele ali no conselho e ele vai buscar o apoio da Alicent. Ele fala: mãe, e aí? Né? Me ajuda. E ela: não, acho que seu avô tá certo e tal. Depois lá no final, quando ele tá chorando, você vê que ela entra no quarto, vê o moleque chorando, dá as costas e vai embora.
Um pouco de culpa? Eu imagino que sim, porque a Alicent sabe que ela teve papel nisso tudo. De certa maneira, ela colocou... Ela sabe que o Aegon nunca quis ser rei, cara, e ela colocou o moleque ali no meio daquela coisa toda, então acho que ela se culpa um pouco também, e aqui a Alicent começa a quebrar um pouco também. E é nesses momentos que a gente vê a diferença entre o rei e sua mão, porque enquanto o Aegon está completamente emotivo, passional, o Otto é o cara frio, calculista, que sabe que usar ali, fazer aquele desfile fúnebre com o bebê com a cabeça costurada é positivo para a política deles. Você vai angariar um certo apoio popular em Porto Real, essa notícia vai se espalhar, vai chegar a outros lugares, de repente consegue uma certa simpatia da fé também, que pode condenar essas ações da Rhaenyra, mesmo não tendo sido ela, mas enfim, isso já não tem mais importância, porque a fake news digamos assim, já foi espalhada. Então, cara, não faz a menor diferença. E o Otto sabe, ele é um cara inteligente, que isso vai dar resultados. E realmente dá. Mas esse fator simbólico, ele cobra um preço. A gente vê que, por exemplo, a Helaena, ela tá cada vez mais devastada. A personagem, inclusive, ela perde um pouco daquele ar meio abobado que ela sempre teve e tá entrando ali numa coisa introspectiva, sombria também. Vai acontecer algumas coisas com ela assim que é muito triste. Ela é uma personagem triste, né? Porque se a gente for pensar, a Helaena, ela tem assim, a série coloca ela como uma espécie de alguém que tem umas visões, que tem uma percepção diferente da realidade. A gente sabe que entre os Targaryens tem essa coisa, né? Que alguns deles nascem com o dom dos sonhos, que conseguem fazer umas profecias, ver o futuro. Tem um lance meio assim. Só que geralmente, quando eles nascem com esse dom, vem essa coisa também deles não serem pessoas exatamente normais, né? Como se eles tivessem, sei lá, eles não se enquadram de maneira convencional aos outros. Talvez por eles enxergarem uma realidade de maneira diferente. E a Helaena, além dessa condição, a única importância dela para a política real é parir os filhos do rei. Enquanto o Aegon nunca quis ser rei, nunca se preparou para isso exatamente, não é o cara mais inteligente, a Helaena nem isso. Assim, lógico, ela teve toda uma criação já pensando que um dia ela seria rainha. Afinal de contas, já era ideia do Viserys e da Alicent casá-los ali. Então, ela já foi criada com isso. Ela é bem estudada e tudo mais. Só que é uma menina que não tem interesse nenhum, não sabe jogar o jogo dos tronos. E ela tá ali pra servir só de parideira pro rei, cara. Assim, desculpa, mas a verdade é essa. Então, acho que aos poucos essa ficha vai caindo também pra ela, né? A única coisa que ela tem ali, que ela ama ainda são os filhos, e quando ela começa a perder isso, a personagem vai ficando destroçada. E a estratégia do Otto também é boa, porque ele sabe que existe uma divisão no reino, ele aposta nessa divisão entre quem apoia a Rhaenyra e quem apoia a Alicent, porque tem toda essa questão da sucessão de uma mulher, e isso já havia sido tema de debate recentemente, um Westeros ali no Grande Conselho do ano 101, depois da conquista, que foi exatamente, olha como é que é a ironia da vida, né? O Viserys assume exatamente acima da Rhaenys, porque uma mulher, já que ela era mais próxima do rei Jaehaerys, isso é de conhecimento geral de quem assiste a série, de que ela deveria assumir, mas tem aquele conselho, porque, como assim uma mulher vai assumir, né? Então assume o Viserys. Aí o Viserys faz o quê? Quando ele chega na vez dele, ele bota uma mulher para assumir, ou seja, ele desfaz aquilo que colocou justamente ele no poder. Alguns lords, as casas mais tradicionais, mais conservadoras, não aceitam isso, eles enxergam essa ironia nisso tudo. Muitas das casas também que juraram lealdade a Rhaenyra são casas antigas, ou que de repente os pais e os avós que fizeram esse juramento já estão mortos, então os filhos tecnicamente não têm um compromisso direto com isso. O Otto Hightower sabe, ele aposta nisso, e é essa galera que ele quer angariar, e é por isso que o Aegon erra ao tirá-lo do posto de mão,
Porque por mais manipulador que o Otto Hightower seja, ele é manipulador, enfim, e todos os defeitos, ele é uma boa mão do rei. O Otto, ele tem o dom de ser uma mão para reis que não querem governar, tá? Como assim, Thiago? Ele pega ali o rei Jaehaerys já no fim da vida, já envelhecido, numa hora que já tá com um rei mais cansado, que já tinha passado por muitas coisas, né? A vida do Jaehaerys e da Alysanne, a vida pessoal deles é muito conturbada por causa do que aconteceu com os filhos, enfim. Então ele já pega um rei cansado, mais entristecido no fim da vida. Ele é mão durante o reinado do rei Viserys, que é outro rei também que não queria muito assumir, assumiu porque não tinha jeito, né? Quem deveria ter assumido é o irmão dele, mas que morre antes, então também tem toda essa questão dele assumir para um rei que não se encaixa muito naquele lugar. E agora para o Aegon, que é tudo isso que a gente já discutiu. Então o Otto, ele é uma boa mão, ele conhece, ele sabe como é que a política funciona, ele é um administrador eficiente. Então o Aegon erra ao dar o broche da mão pro Sor Cole. E já que falamos de Criston Cole aqui, começa a botar as garrinhas de fora, né, a Sor Criston. Ele, no livro, ele é mais ambicioso, tá? Na série ele tá ali meio que ainda... Tudo que o Cole faz ainda me soa muito como uma dor de cotovelo por ter sido rejeitado pela Rhaenyra, né? Que é outra decisão que a série tomou em relação aos livros, porque no livro original nunca fica exatamente claro por que eles romperam. Se é porque ela rejeitou ele ou se porque ele se sentiu afrontado quando ela se oferece a ele. Nunca fica exatamente claro quais as motivações da briga originalmente entre o Cole e a Rhaenyra. E a série ela resolveu assumir esse romance dele com a Alicent, enfim. No livro não, no livro ele é mais ambicioso, inclusive ele passa a ser conhecido como o fazedor de reis, porque ele é que bota toda a pilha ali quando o Viserys morre, ele mata o Lord Beesbury lá na mesa do conselho, vocês devem lembrar disso, né? Bate a cabeça do velho lá na mesa. Então, que é o único, né, que havia sido contra dentro do conselho de declarar o Aegon como rei, enquanto a Rhaenyra estava lá, Imperador Dragão, parindo. Ou seja, ele é realmente alguém empenhado nisso. No livro, ele está mais ambicioso, ele se sente mais confortável no lugar de mão do rei. Aqui na série não, parece que ele está assim... Eu quero agir, eu quero estar de ponta de lança, mas eu não esperava me transformar em mão, né? E aí você pensa, um cara que não tem nem assim tanto conhecimento administrativo, que nem tem muito traquejo social, né? A gente vê que ele é meio bruto ali, você vê um lado também vingativo que ele joga em cima do Sir Eric, quando ele vai dar aquela ideia, quando ele vai dar aquela ordem, daquele plano para assassinar a Rhaenyra. Ele está descontando em cima do Sir Eric a culpa que ele sente, porque ele sabe que no fundo, ele deveria estar guardando o quarto lá do pequeno Jaehaerys. Então ele joga essa culpa, ele transfere essa culpa pro Sir Eric, mostrando que existe toda essa coisa sombria por trás daquele manto branco. E aí um adendo, né, aquele comentário que eu mostrei no início do vídeo, é porque tem isso, dessa coisa da série assumir um romance entre a Alicent e o Cole. No livro isso também não é especificado, essa relação entre eles, essa intimidade toda, mas a série ela resolveu partir para isso. A gente falou sobre isso no episódio passado, não vou voltar nisso, mas a partir dessa decisão, isso mexe com a empatia do público também, de achar que as coisas que ela tá fazendo porque tá ficando com o cara, porque tá apaixonada, então ela vai passar um pano pra ele, e o cara também vai agir mais em prol dela, porque afinal de contas, né, eles estão ficando, eles estão juntos. Eu entendo que seja uma decisão da série, mas aí tu vê que tem uma certa perseguição em cima da Alicent, né, como se a mulher não pudesse ficar com ninguém, né, como se a mulher não pudesse transar com outra pessoa. Tipo, ó, tá vendo? Ela tá transando com um cara enquanto isso tá acontecendo. Ou seja, criminaliza a figura feminina, porque se fosse um homem, porque afinal de contas tem putaria e sacanagem nessas séries o tempo inteiro, né? Quando é um homem fazendo isso, quando é um rei ou um príncipe que deixa de fazer alguma coisa importante porque tá na esbórnia, ninguém fala nada, né? Mas quando é uma mulher que tá ali seguindo seu coração, suas necessidades, aí a galera
desce a lenha, cai em cima, né? Então, assim, é até um pouco injusto nisso. Mas que fique claro que isso que eu tô fazendo é só uma observação. Não é uma defesa da Alicent não, tá? Porque ela também tem muita culpa no cartório. E aí, pra gente fechar essa parte dos verdes, eu devo dizer que eu gostei bastante daquela cena do Aemond também, quando ele tá lá no bordel desabafando, porque dá uma humanizada no personagem. Desde que ele perdeu o olho, ele se transformou muito assim em alguém de motivações preto e branco, né? Tipo, não, eu sou o vilãozinho mesmo, eu vou ficar aqui com meu tapa-olho, meu nariz empinado, montando nesse dragão brabo aqui, e eu vou pagar pau de vilão bem canastrão. Ali você vê que ele desabafa um pouco, né? Quando ninguém da família tá perto, ele fala: ai, cara, na real, eu nem queria que isso tivesse acontecido. Eu só fiquei meio puto que eles me sacaneavam quando eu era criança. Depois eu perdi o controle. Então, é lógico que isso não desabona tudo que o Aemond fez, tá, gente? Não é. Mas dá um pouquinho de humanidade pro personagem, tira ele dessa condição meio maniqueísta, né? Tipo, não, eu só sou malvado porque alguém tem que ser malvado aqui. Não, eles fazem essa divisão, então eu acho bacana a série ter cedido um tempinho para dar essa humanizada nele. E no fim, o Otto Hightower, antes de ser destituído, já despachou os corvos. Você vê que a galera já está marchando sob o estandarte novo, que é o dragão dourado, né? O dragão de 3 cabeças dourado no fundo verde. Ou seja, os lados já estão divididos, a guerra já está encaminhada, as tropas vão sair para poder marchar. E agora os pretos têm que correr atrás do prejuízo. Porque agora sim, vamos falar deles, né? Vamos lá pro lado dos pretos, porque após uma daquelas DRs super tensas, a Rhaenyra e o Daemon ficam muito balançados, no pior momento possível, já que a posição dela é muito pior em relação à do Aegon. Agora ela precisa correr contra o tempo e conseguir todo o apoio necessário à sua causa. Porque a situação da Rhaenyra hoje é assim: ela já conseguiu fazer um bloqueio marítimo usando a frota Velaryon, isso é bom, a gente comentou sobre isso no vídeo passado, né, a importância disso. Ela já angariou o apoio do norte, o que vai ser decisivo para essa guerra, lembrando que o norte é muita gente, muitas casas, guerreiros, né, fortes, mas isso vai demorar, eles estão passando pelo início do inverno nesse momento, então até reunir todo mundo, até descer essa galera toda, é uma coisa a longo prazo. Ela tem mais dragão, né? Ela tem muito mais aí, o pessoal de Dragonstone tem mais dragões para poder usar. Agora, e aí? Né? Não tem grana, não tem dinheiro. Isso é uma coisa que vai seguir a Rhaenyra o tempo inteiro. Não tem tropas ainda, um exército formado. Então ela tem que correr atrás de muita coisa. E é uma Rhaenyra sentimental, né? De novo que eu falei da HBO ali dando aquela mexida na personagem para ganhar a empatia do público. Você vê que a Rhaenyra tá super sentida com a morte do Jaehaerys e briga com o Daemon por causa disso e tal. Ok, ela não queria aquilo de maneira alguma, mesmo no livro ela se sente contrariada do Daemon ter feito aquilo, talvez mais por ter feito sem o consentimento dela do que efetivamente pelo que aconteceu. Ela realmente não fica satisfeita com aquilo, mas na série ela tá bem mais sentimental, né? Mostrando que, nossa, agora a gente vai ter que agir porque as coisas saíram do controle. E assim, na realidade a Rhaenyra nem sente tanto. Tá? Desde a morte do Luke, ela muda também, ela fica mais vingativa. Então eu acredito que em algum momento a série vai colocar a Rhaenyra nesse status, tipo assim, morreu mais uma criança? Problema, sabe? Antes a dela do que a minha, e é isso aí, fogo e sangue, Dracarys pra todo lado, e é isso. Então eu acredito que a série vai chegar nesse ponto também. E aí vamos lá, né? Vamos voltar nessa coisa da Rhaenyra com o Daemon. É uma cena muito boa. E o Matt Smith, né, ele faz umas caras e bocas ali, uns trejeitos. E é legal ali a forma como ele levanta, ele vai pra cima dela, assim. Tem uma coisa meio violenta ali de um homem e mulher, né? Uma coisa meio desconfortável da gente assistindo aquilo ali. É uma cena pesada, forte, aquela discussão entre eles. Mas o Daemon, ele é um cara ressentido. É lógico que ele é ressentido, né? Isso tá claro a todo momento. Mas ele é leal. Ele foi leal ao irmão, ele é leal à sobrinha, agora à sua esposa, ele é leal à casa dele, ao sangue dele, e isso ele sempre será. Por mais que ele seja essa pessoa meio escrota, esse cara meio egoísta, alguém ali com poucos escrúpulos, ainda assim em relação à sua própria casa,
ele é muito leal. E quando a Rhaenyra acusa ele, talvez ali de ainda tá ressentido, dele não, talvez não querer aceitá-la muito, aquilo ofende ele. Mas no fundo a gente sabe que ele é ressentido. E toda aquela discussão entre eles ali também é válido, que por outro lado o Daemon não tá tão errado assim. Quando ele joga as coisas na cara da Rhaenyra, de que ela tá sendo como pai, dessa coisa, dessa impassividade, né, de não decidir, de não sair de cima do muro, e ela retruca dizendo que na verdade o pai dela não tinha medo dele, né? Que ele diz pra ela: você tá igual ao seu pai e tal, lá, mas porque o seu pai tinha medo de mim. Ela, medo não, ele não confiava em você, mas a falta de confiança do Viserys vem de um certo medo, um certo receio, chamem como quiser, que ele tinha do Daemon, porque se o Daemon assumisse, a gente sabe que o governo seria outro, né? A forma como o Trono de Ferro conduziria a política de Westeros seria outra, e o Viserys tinha medo disso. Então não deixa de ser medo. E o Viserys, do ponto de vista do Daemon, por mais que o Daemon amasse o irmão, cuidasse do irmão, lutasse, desse a vida pelo irmão, e a gente não tem a menor sombra de dúvida em relação a isso, ele sabia que o Viserys era um rei fraco em alguns pontos. O Viserys, gente, como rei, não foi exatamente um bom rei, né? Ai, Thiago, mas como assim? Ele foi um cara que ele só queria a felicidade de todo mundo, lá da família dele, tadinho, morreu doente ali, né? Poxa. Não, gente, beleza, né? O cara era um bonachão, era simpático, era um rei bondoso, realmente, ele teve um final trágico, ele não merecia aquilo, mas como rei, a figura política do rei, o Viserys, foi fraco. Ele desenvolveu pouco Westeros. Muito da obra dele foi finalizar, né, foi em consequências de coisas que o Jaehaerys já tinha feito, de algumas políticas públicas, algumas obras que ele deu continuidade ali. Então, o Viserys como rei para o Westeros, ele fez pouca coisa. Ele não aumentou os cofres da coroa, ele não resolveu questões com Dorne, ele não resolveu as questões com a triarquia. Quem teve que fazer isso foi o Corlys com o Daemon. Ou seja, ele foi um cara que ele sentou naquele trono, bicho, e ficou sentado ali de maneira muito pesada, sem fazer muita coisa. E, de certa maneira, a indecisão dele, né, e depois a decisão, né, primeiro a indecisão em casar, ter logo uma filha, tentar ter um outro filho e deixar claro de que ele queria assumir o Trono de Ferro. Ele tem essa indecisão em demorar a anunciar a Rhaenyra como sua sucessora, e depois ele peca também porque ele faz isso e não mantém, ele não sustém, né, o tempo todo. Ele deixa ele deixa a Alicent botar uma faca na cara da filha dele no meio da corte, assim, não faz nada, sabe? Então o Viserys como rei, ele foi um rei fraco. Ele pode ter sido um pai bacana, um vovô legal, mas como rei ele foi um rei fraco. E o Daemon joga isso tudo na cara dela, ela fica pistola, mas ela sabe, né? Sabe que é verdade. E isso é uma coisa que, se a Rhaenyra não tomar a frente, ela vai pecar, né? Ela vai pagar também por essa impassividade. Que a própria Rhaenyra, ela sempre foi uma má jogadora no Jogo dos Tronos. A Rhaenyra, a gente vai falar disso mais pra frente em algum momento, mas por mais que eu goste da personagem e tudo mais, eu acho que ela tem sim um direito de reivindicar o trono. Afinal de contas, foi o que o pai dela quis, ele é o rei, ele podia mudar as leis e decidir o que ele quisesse. Mas a Rhaenyra, ela, por muito tempo, ela quis ser a sucessora, mas por uma birra, tipo, mas como assim? Só porque eu sou mulher, você não vai me colocar ali na linha de sucessão? Eu quero, papai, eu quero. E ele foi, colocou ela, e a partir do momento que ela é oficialmente a sua sucessora, a Rhaenyra não faz nada para reforçar a sua própria posição. Ela está o tempo inteiro triste porque agora ela está muito presa, porque ela não pode fazer isso, porque ela não pode fazer aquilo, porque ela não pode se relacionar com quem ela quer, e ela quer sair por aí voando de dragão, ela quer sair por aí andando de cavalo, ela quer fazer as coisas que os homens podem fazer, mas ela está presa porque ela é mulher, porque... Ô, meu cacete!
Você não quis ser a sucessora, você não quis assumir esse papel, por que ao invés então de você estar se preocupando com isso, você não está se preparando, você não está por aí babando ovo de Lorde porque tem que fazer, não está recebendo esses caras, não está sentada junto com teu pai lá no trono de ferro para ouvir as coisas, para ver as necessidades do reino? Não, se transforma numa menina pirracenta que deixa as coisas correrem, deixa os Hightower criarem poder nas costas dela, para lá na frente ela falar assim: nossa, como isso tudo aconteceu, né? Como isso aconteceu, Rhaenyra? Será que não são, né? Veja só você, olha, se não são as consequências dos seus atos ou da falta dos seus atos? Pois é, né? Então assim, não adianta chorar pelo sangue derramado agora. E enquanto o Daemon parte para o que seria a primeira ação militar da Dança dos Dragões, que é o assalto a Harrenhal, que tem toda uma questão estratégica muito importante. Nós já falamos sobre isso aqui no vídeo passado também. Quem não viu, dá uma olhadinha lá de por que Harrenhal é tão importante estrategicamente nessa batalha. Enquanto isso, ocorre a tentativa de assassinato da Rhaenyra, e é uma cena que eu estava esperando muito. É muito trágico, né? Aquela coisa ali da luta dos dois irmãos e como termina. É algo que depois é referenciado nos livros, né? Vira e mexe eles citam sobre isso, vira canção. Os bardos, os poetas falam sobre isso, porque é uma grande tragédia, porque o Sir Arik e Eric, eles eram vistos como aqueles cavaleiros, cara, de conto de fadas, assim, sabe? Super justos, honestos, honrados. E aí como, né, esse furacão que é a Dança dos Dragões, ele é destrutivo, ele destrói tudo por onde ele passa e é todo mundo em quem ele toca. Infelizmente, né, os dois acabaram passando por isso. E é nesse ponto aqui que eu acho bacana como a série está fazendo uma relação entre a Mysaria, né, que é a Verme Branco, e a Rhaenyra. Porque, vamos lá, o que as coisas acontecem no livro? No livro, a Mysaria, ela se transforma ali na mestre dos sussurros da Rhaenyra, né? Assim como o Larys Strong, ele é o mestre dos sussurros da Alicent, a Verme Branco vai acabar se transformando na corte, no conselho da Rhaenyra. Só que no livro isso não é assim muito explicado, né? A gente sabe que ela tem influência em Porto Real, e ela se torna e pronto, e acabou. Na série isso está sendo construído, porque meteram esse louco de que ela perdeu tudo, né? Virou uma mendiga refugiada ali, mas ela ainda, apesar de não ter grana, ela ainda tem muita influência, muito conhecimento em Porto Real. Só que ela precisa conquistar a confiança e o afeto da Rhaenyra. Então eu acredito que a partir do momento que foi ela, né, porque fica subentendido ali que foi ela que viu o Arik chegando, avisou o irmão e consequentemente, né, através disso ela salva a vida da Rhaenyra, a Rhaenyra vai recompensar de alguma maneira. Talvez então trazendo ela para o seu conselho. Então essa etapa, né, essa construção da posição da personagem na série é muito melhor feita do que em relação ao livro, na minha opinião. E aí, antes da gente fechar aqui, alguns pontos que eu acho bacana a gente falar, que ficaram meio perdidos ali, mas que são importantes, né? Um deles foi a conversa do Jace com a Baela, falando ali sobre o passado deles, e a Baela perguntando pra ele, né? E o Sir Harvard Strong, né? Ele te tratava com carinho, vocês gostavam dele? E o Jace olha com a carinha pra ela, assim, porque no fundo, cara, todo mundo sabe que eles são bastardos mesmo, né? Todo mundo sabe disso, né? Eles sabem disso também, isso é óbvio. Mas é aquilo, são bastardos, mas ainda são filhos da mãe deles, né? Ainda tem sangue Targaryen também, não deixa de não ter. Até porque eles montam dragões, então sim, eles têm sangue. Enfim, isso não muda nada, mas no fundo eles sabem que são. E por falar em bastardos, assim, fica difícil a gente comentar sem dar spoiler. Mas vamos lá. Vocês viram ali a cena também onde os dois irmãos, lá em Deriva Marca, né, ou Driftmark, como vocês queiram chamar. Eu já avisei aqui, galera, eu uso os dois nomes, ordem inglês e português, porque eu li os livros, os nomes eram traduzidos, então pra mim é o que vale, né? Mas vamos lá. Os dois irmãos ali, o Adam e o Alyn, né? O Alyn que já foi mostrado no episódio anterior
tendo salvado a vida do Lord Corlys. O Lord Corlys é grato a ele, enfim. Eles conversam ali e o Aidan pergunta pro Alyn, né? E aí, cara, tu vai ajudar o Lord Corlys? Tu vai entrar nessa guerra aí e tal? É a sua oportunidade de se aproximar dele, né? Vai lá, pega essa chance, aproveita. O Alyn, não sei se eu vou e tal. E o Aidan fala, você sabe que ele nos deve. Assim, eu não quero dar spoiler, mas vocês não perceberam nada, né? Talvez você que não tenha lido os livros, que não tenha lido nada de teoria. Quando você olha, né, pro Lord Corlys, quando você olha pro Aidan e pro Alyn, não percebe nada, não? Pois é, né? Então, pois é. E aí tem aquela ceninha onde o Adam tá vendo um dragão voando, um dragão cinza, né, meio esbranquiçado assim, que até então não tinha aparecido ainda. Você vê que ele fica encantado pelo dragão, vai indo pra cima daquele dragão, né? Cara, eu só posso dizer o seguinte, né? Lord Corlys, além de Velaryon, né, que também são valirianos, né, um sangue que vem lá de Valíria, ele também tem sangue Targaryen. Então assim, vamos somar aí, né, galera, 1 mais 1, enfim. E é só o que eu vou dizer por enquanto para não dar spoiler. E do outro lado a gente vê de novo aquele ferreiro que foi falar com o Aegon lá no salão, né, mostrando ele ali com a esposa, coitado, passando fome, né, acreditando que o rei vai ajudar eles em algum momento, tal. O Hugh Martelo sendo mais humanizado, muito mais humanizado na série do que no livro. Só essa ceninha ali deu uma humanizada nele muito maior. E assim como eu pedi para vocês observarem, né, a aparência, alguma coisa ali no Alyn e no Aidan, olha o Hugh Martelo aí também. Alguma coisa nele chama a atenção de vocês? Pois é, né? Então assim, se você lê o livro, você sabe. Se você tem alguma teoria, talvez eu esteja aqui te dando uma confirmação. Mas se você não sabe de nada, é melhor você só ficar observando mesmo, porque eu ainda sou a favor de não dar spoiler, porque eu acho bacana a galera começar a ter essas percepções. E é isso, gente. Fechamos aqui a análise de mais um episódio. Fechamos o segundo episódio da segunda temporada de Casa do Dragão. É muita coisa sempre pra falar, cara. Sempre acordo cedinho aqui pra falar com vocês, pra já deixar o vídeo na bala. Então, se vocês acham que eu mereço, né, cara, pô, dá o seu like aí, fortalece a gente aqui, ou dê o seu dislike e comenta aí que ajuda a engajar o vídeo também. Deixa alguma dúvida aí, deixa alguma observação, caso vocês queiram também. A gente pode falar sobre isso aqui. Vai sair alguns vídeos de curiosidade, algumas indicações, algumas coisas extra, né, pra gente não falar só sobre os episódios. Enfim, eu ainda vou falar mais coisa sobre o universo da série, de Westeros, enfim. Vai sair vídeo aí pra semana também. E é isso. Se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal que nos ajuda e nos incentiva bastante. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!